Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Maravilha! Nós estamos aqui mais uma vez, juntamente com você, para estarmos estudando mais um assunto abençoado nessa semana. Graças a Deus que Deus nos deu mais uma oportunidade de estar na sua presença para estudar mais uma lição maravilhosa, né? Essa semana estaremos estudando um assunto um tanto polêmico, porém necessário nós estudarmos. Então, antes de eu entrar aqui nesse assunto, gostaria de agradecer você pela sua presença, pela participação, por você estar conosco, fazendo parte aqui deste canal, EBD para Todos, e por ter deixado aí o seu comentário, o seu like, a sua participação, não esquecendo, tá, de convidar você que não é inscrito ainda, se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, deixar a sua participação, seu comentário, deixa aí escrito aí o seu comentário que nós estaremos respondendo aqui ao seu questionamento, a sua pergunta, pois essa lição de hoje será uma lição um pouco polêmica e eu gostaria de estar aqui falando verdadeiramente no conceito, dentro do assunto a qual nós iremos discutir nessa semana. Então, convido você desde já para fazer parte aqui de mais uma lição maravilhosa dessa semana, amém? Então, não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like e agradeço pela sua participação e por você fazer parte aqui juntamente conosco desse canal. Então, antes de eu entrar aqui, deixa eu só dizer algo. As palavras, todas as palavras, tudo aquilo que nós vamos colocar aqui hoje são de pensamentos não simplesmente meu, mas eu quero basear a lição aqui concernente a um pensamento cristão bíblico e quero falar dentro do conceito que as escrituras nos ensinam, não fugindo aqui do assunto ou beneficiando A, beneficiando B, trazendo aí benefício para um ou para outro, não, eu quero comentar dentro do conceito bíblico sem pesar para nenhum lado. Então, não se esqueça, participe, deixe aí a sua participação, critique, fale se você concorda ou se você não concorda. Então, eu gostaria que você participasse nessa semana dessa lição. Essa lição será bem polêmica, eu acredito que vai dar muito pano para a manga aqui dentro do nosso assunto de hoje. Então, o assunto de hoje, dessa semana, nós iremos tratar aqui a respeito da lição de número 7, que é a lição proposta para essa semana, a lição de número 7, e o assunto olha só gente, pelo amor de Deus, participe aí, a mordomia dos dízimos e ofertas. Meu Deus, quando começa a falar sobre esse assunto, quando nós começamos a entrar dentro desse assunto, até muitos ânimos, né? Muitas pessoas aí acabam se chateando ou até mesmo ficando revoltada e acabam, né, equivocadamente entendendo ou até mesmo colocando as coisas da forma que eles acreditam ser, não conforme aquilo que a Bíblia nos ensina. Então eu gostaria que você entrasse comigo dentro dessa lição. Vou aqui falar com base na Bíblia. Acredito que eu vou discordar um tanto aqui do que a lição está proposta, porque dentro da lição que eu pude enxergar, que eu pude ver que a lição ela está puxando um pouquinho para um lado. Ela não está vendo os dois lados, ela está puxando um pouquinho para um lado, que seria o lado ministerial, né, o lado ministerial em si, e não para o lado bíblico, escriturário, né, da Bíblia aqui. Mas vamos tentar procurar falar no contexto aqui para estar ajudando você, não para estar apenas criticando ou apenas falando, mas nós estamos ajudando a entender aqui a você, a entender a questão, para que não haja aí uma discrepância dentro desse assunto, porque muitas pessoas acabam até achando que nós somos contra ou que nós pregamos contra o dízimo e as ofertas, mas não é bem assim. Nós acreditamos nesse
nessa voluntariedade. Deixa eu dizer bem claro aqui, falar bem claro o meu pensamento na questão do dízimo e as ofertas, que nós iremos tratar, mas eu acredito na voluntariedade desse assunto, porque a Bíblia, ela nos explana, ela nos mostra dentro do seu contexto que na questão aqui é uma voluntariedade, não uma obrigatoriedade. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos adentrar aqui, sem mais delongas. Então, não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, participe conosco dessa lição que você vai sair abençoado e você não vai perder seu tempo participando aqui juntamente conosco. Amém? Então, vamos falar aqui dentro da verdade das Escrituras. Amém? Então, vamos lá. Primeiro, lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. O nosso texto áureo, justamente o texto que é o marco aqui, né, de quando se quer falar a respeito do dízimo e das ofertas. Se pega, se bate em cima desse assunto. Pega o texto de Malaquias, principalmente Malaquias 3 e 10, e fazem, né, uma colocação, uma explanação dentro apenas desse versículo de Malaquias 3 e querem aplicar para os dias de hoje esse contexto. Mas nós vamos entender rapidamente e não vamos perder tempo aqui, tá, com algumas coisas que não cabe aqui, nós perdemos tempo. Mas vamos lá. A Malaquias 3 e 10, ele vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esse texto está em Malaquias, capítulo 3, verso 10, que é o texto de praxe que é utilizado para falar sobre, para pregar, para te induzir a ser um dizimista na questão da obrigatoriedade, não da voluntariedade, tá bom? Então, que esteja bem claro, esse texto é pego para obrigar a trazer, né, uma obrigatoriedade no contexto dos dízimos e das ofertas, mas nós vamos desmistificar aqui rapidamente. A verdade prática, ela diz assim, ó: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Ponto. A entrega do dízimo e das ofertas, na verdade, ela não é uma obrigatoriedade, ela é, na verdade, uma voluntariedade do coração. Porque o próprio apóstolo Paulo, como nós vamos ver aqui na lousa daqui a pouco, né, sobre o dízimo, a obrigatoriedade e a voluntariedade, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, ele vai falar sobre a voluntariedade de você trazer as ofertas, de você trazer os dízimos e as ofertas para casa ou para a igreja de Deus, entendeu? Então Paulo, ele já escrevia sobre essa voluntariedade, não essa obrigatoriedade que está proposta no pensamento de alguns homens aqui. Nós vamos ler daqui a pouco, só para nós não perdermos aqui o fio da meada aqui, nós vamos ler daqui a pouco. Mas então, nós entendemos isso. O texto proposto, eu não vou ler, depois eu vou aplicar ele, mas eu não vou ler. Está em Malaquias capítulo 3, versos 7 ao 12, que é o texto que vai falar sobre desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus caminhos, falando todo aquele contexto que nós já compreendemos e já entendemos a respeito. Mas eu não vou ler para nós não perder muito tempo aqui. A nossa proposta da lição, eu vou ler a introdução aqui, depois eu vou ler a proposta da lição para nós entendermos aqui. A introdução, ela diz assim, ó: nesta lição estudaremos sobre os dízimos e as ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhes entregue com amor, alegria e fidelidade. Por outro,
a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Então, são dois extremos aqui. Tá? Então, primeiramente, há uma voluntariedade na questão da entrega dos dízimos e as ofertas à casa do tesouro, ou à casa de Deus, na verdade. Não vamos comparar igreja de Deus com o templo daquela época de Malaquias, ou o templo da época até mesmo do Novo Testamento, não vamos comparar. Mas há uma questão aqui também da forma de administração. Então, se o cristão ele tem que ter essa voluntariedade, esse amor de fazer a sua parte em entregar as suas ofertas, os seus dízimos à casa do tesouro, ou à igreja, ou à obra de Deus, há também aí a questão da administração, que tem que também haver vamos dizer assim, né? Haver um cuidado na forma da administração, porque se você entrega os seus dízimos e as suas ofertas na casa de Deus e não há uma administração correta, então automaticamente isso vai estar acontecendo da mesma forma que estava acontecendo lá no contexto de Malaquias, no capítulo 1, que a administração, ou o sacerdote que era para estar entregando o seu serviço e estar entregando as suas ofertas a Deus, eles estavam desviando aquele dinheiro. Então tem que haver aí dois extremos aí para nós compreendermos aqui. Mas vamos lá. O recurso de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos devem ser executadas com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Então, se fugiu das Escrituras, sabemos que não tem aí mais obrigatoriedade. Até porque nós não fazemos a obra de Deus por obrigação, gente. Vamos aqui entender, né? A obra de Deus não é uma obrigação. O que Jesus fez foi voluntariamente. Se o próprio Jesus, ele agiu voluntariamente em se dispor em dar a sua vida, entregar a sua vida voluntariamente, porque Jesus se voluntariou para vir aqui morrer por nós. Por que nós também? Por que nós somos obrigados a fazer se Jesus se voluntariou? Da mesma forma, nós somos voluntários à obra de Deus. Nós fazemos isso por amor à obra, por amor a Deus, não por amor a uma instituição ou por uma obrigação a uma instituição. Nós fazemos isso por amor à obra de Deus e às pessoas, porque quando nós fazemos bem para nós, quando o bem é feito para nós, é muito bom. E quando nós fazemos o bem para as outras pessoas? Então, se nós queremos o bem para nós temos que fazer o bem para as outras pessoas. Mas nós sabemos que muitas das vezes é um pouquinho diferente aí. Querem que faça o bem, mas não querem fazer o bem às pessoas aí. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a nossa lição, ela é baseada em 3 tópicos, né, que nós estamos aqui. O primeiro tópico, ele está baseado em 3 subtópicos, tá? Nós vamos entender aqui. O segundo tópico também, ele vai estar baseado em 3 subtópicos. E o terceiro também, ele vai estar baseado em apenas 2 subtópicos, tá? Mas vamos lá. O primeiro tópico, ele fala sobre a fonte ou as fontes de recursos da igreja local, né? Qual é as fontes de recursos da igreja local? Porque com certeza quando você administra, você tem uma instituição, você abre uma instituição, você automaticamente vai ser ali, ou você vai ter que ter uma forma de contribuição para que aquela obra ela continue sendo uma bênção que é para as pessoas. Se essa obra ela foi aberta para receber, para ajudar, para fazer trabalho social, então ela precisa ser mantida. E quem que mantém essa obra? Logicamente que são os fiéis, aqueles que fazem parte dessa obra. Então, automaticamente, trazer as ofertas e os dízimos a essa obra é algo voluntário. Você não é assalariado, você não é um funcionário, você não é um dono da obra, não, você é apenas um voluntário daquela obra. Então, se você participa de uma instituição
que a igreja local, ela é considerada uma obra, uma instituição não governamental, uma instituição filantrópica que ela faz a obras voluntárias para as pessoas carentes, ela ajuda a sociedade, ela ajuda as pessoas que estão necessitadas, e além desses trabalhos sociais, a igreja também ela tem no seu bojo trazer a palavra de Deus, que é a parte mais importante da instituição igreja, é levar a palavra de Deus e a salvação a essas pessoas. Mas essa obra, ela é uma obra voluntária, ela não existe empregados, não existe patrões, não existe pessoas que são donos dessa obra, não. Quem faz parte dessa obra são voluntários que ajudam a obra de Deus, sabendo que o nosso galardão não será aqui, será no céu. Agora, se você faz essa obra, e muitas pessoas hoje acreditam que a obra de Deus é uma empresa. Por quê? Porque você tem uma forma de administração, claro que é corretíssimo você ter uma forma de administração, mas aí você tem pessoas que você paga um salário, você tem funcionário que são funcionários da própria instituição, você tem ali cargos comissionados naquelas instituições, aí você tem também do próprio líder que se diz o dono da obra, que é o presidente, ele também recebe um salário ali, um salário gordo. Então, tratam-se a obra de Deus como verdadeiramente uma empresa, mas nós sabemos que a obra de Deus não é isso. A obra de Deus é algo voluntário. O próprio Jesus, ele deixou bem claro isso. Jesus, ele não se comunou com o templo daquela época. Jesus, ele veio trazer o evangelho. Jesus, ele nunca ficou preso dentro de quatro paredes. Você vê Jesus levando o evangelho sempre na rua, sempre nas praças, sempre nos montes, aonde tinha pessoas, Jesus ia. Então, gente, vamos tomar cuidado com as instituições de hoje, que são verdadeiras empresas, que você, na verdade, está ali para pagar, você está ali comprando uma mercadoria, você está ali financiando pessoas, em vez de você estar ali sendo um voluntário para ganhar almas. Hoje o interesse das igrejas, a maioria das igrejas, é financeiro. Se importa mais com aquilo que a ovelha tem do que até mesmo com a própria ovelha, sendo que o trabalho é diferente. Jesus falou: ide, fazei discípulo, não fazei finanças, não fazei ajuntais bens, criar empregos, criar tantas coisas aí que tem se criado dentro das instituições para poder arrecadar. Não vai lá e arrecada, não. Jesus falou: ide, fazei discípulo das nações. Então o que Jesus queria era pessoas, não aquilo que as pessoas tinham. Mas o primeiro subtópico aqui da nossa lição é dízimos e ofertas, né? Falando sobre o assunto. O segundo subtópico aqui, o cuidado com recursos externos. O terceiro subtópico, outras fontes de recursos, né? O segundo tópico aqui da lição, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. O primeiro subtópico aqui, os dízimos no Antigo Testamento, que a palavra dízimo vem, né, do termo décima parte, né, vem do termo décima parte também de ser rico. Então, esse também é uma tradução também do Antigo Testamento, que o termo dízimo ele traria o sentido de ser rico, de ter posses, a pessoa que tinha posses. O segundo subtópico aqui, ele fala dízimos do Novo Testamento. O terceiro fala as ofertas nas Escrituras. O terceiro tópico, ele vai falar sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Primeiro subtópico aqui, ele vai falar como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local. Tem um padrão, né? Tem um padrão, segundo a instituição, tem um padrão de como você entregar aquilo que você está entregando, que você está voluntariamente entregando para a obra. O segundo aqui, o dízimo dos empresários. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo dos absurdos. O terceiro aqui, o segundo, né?
é só 2 tópicos, né? A segunda, o terceiro subtópico aqui, o terceiro tópico ele é só 2 subtópicos aqui. Mas vamos lá, nós já falamos aqui a estrutura da lição, mas vamos entrar aqui na nossa, o que nos interessa a saber dessa lição. Vamos lá. Os dízimos e as ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento. Ponto. No Antigo Testamento. Levíticos 27, 30, 33, Malaquias 3 e 10, que nós vamos já falar. No Novo Testamento, Mateus 23, 23, que desculpa, mas não é base, não tem base para isso, tá bom? Essa parte de Mateus, capítulo 23, 23, é uma resposta que Jesus está dando aos fariseus, né, a respeito de que Jesus estava conversando com eles porque eles questionaram. Jesus estava almoçando ou se alimentando ali, né, no primeiro de jejum ou no segundo, não sei, ali na casa daquele fariseu. Aí alguém questionou Jesus a respeito de que Jesus estava comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus vai colocar algumas questões sobre isso e ele utiliza a questão aqui daquilo que eles faziam para se mostrar ali no templo. Por quê? Porque eles levavam as ofertas, os dízimos ao templo para mostrar ali que eles eram importantes, que eles faziam. Então era mais para mostrar aquilo que eles faziam do que até mesmo o que eles eram. Aí Jesus, para deixar bem claro, para demonstrar que na verdade eles faziam, né? Eles faziam, mas não eram. Jesus fala para eles a respeito do copo e do prato, que eles se preocupavam com aquilo que era exterior, que estava no exterior, mas o interior estava cheio de a sujeira de aves e rapinas. Então aí Jesus ele dá o exemplo agora das ofertas e dos dízimos, as ofertas que eles levavam o templo, faziam aquilo, mas esqueciam do que era mais importante, que era o amor, a justiça, o juízo. E o amor a Deus e o amor ao próximo. Então você vai ver que Jesus ele não estava incentivando aqui a respeito de uma contribuição dos dízimos no Novo Testamento. Jesus ele nunca falou sobre a igreja dizimar. Jesus nunca falou no Novo Testamento sobre dizimar, sobre a igreja dizimar. Pelo contrário, Jesus estava questionando aqui a respeito do que eles estavam fazendo e deixando de lado, né? Deixando de lado o que era mais importante, que era a justiça, o juízo e o amor a Deus. Porque não adianta nada você levar valores exorbitantes na casa de Deus e você, na verdade, não está fazendo o mais importante, que é cuidar das viúvas, dos órfãos. Jesus mostrou bem essa passagem quando Jesus estava com os seus discípulos ali de frente ali da onde colocava ali o filactério ali, que colocava o gastrofilato, que colocava ali as ofertas. Era uma caixa, era um baú, né? Gasofilato, que colocava ali as ofertas. Era um baú que colocava os dízimos, as ofertas que as pessoas levavam, eles iam e colocavam dentro daquele baú, né? Aí Jesus ficou ali junto com os seus discípulos, observando todos os que levavam os seus valores ali. E ele viu que muita gente colocava valores altos ali. Mas aí chega uma mulher, uma viúva, que coloca uma moedinha ali que hoje valeria 1 centavo. Aí Jesus pega e fala para eles: vocês, no pensamento de vocês, na visão de vocês, quem foi que colocou muito ali? E logicamente que na visão deles eram aqueles homens que estavam dando muito. Mas aí Jesus fala para eles: não, quem deu mais foi aquela mulher com aquela moedinha que para muitos não valiam nada. Aí alguém pode até questionar e falar assim: não, mas ela deu tudo que ela tinha. Aí eu falo: 1 centavinho de nada? O que valor teria? Qual o valor teria de 1 centavo? Qual o valor teria para nós de 1 centavo, mesmo se nós não tivéssemos nada?
qual seria o valor de 1 centavo para quem não tem nada e para esse valor que esse centavo também não tem? Então você vai ver que aí Jesus fala para ela, não foi a questão do valor, porque aquela moeda não tinha valor nenhum, era 1 centavo que não tinha valor de nada, não dava para ela comprar nem um pedacinho de pão, mas ela foi lá com toda a humildade e a simplicidade, ela coloca aquela moedinha dentro ali daquele baú, e Jesus viu a intenção do coração dela, não o valor que ela deu, porque se fosse assim, os que tinham contribuído muito, eles seriam abençoados. Na questão de quando se prega Malaquias, né, colocam-se que os valores é mais importante até mesmo do que a pessoa, porque se você não contribui, você rouba a Deus, se você não está dando dízimos e dando oferta, você é um ladrão, mas na verdade não é bem isso o que Jesus disse ali. Jesus estava dizendo o que vale a intenção do coração. Aí vem Paulo também e fala também a respeito disso. O que vale é você contribuir com amor, você dá aquilo que o seu coração, porque você contribui segundo você propôs no coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ele faz o quê? Ele ama os que dá com alegria. Então se Deus ama os que dá com alegria, então não é o valor que você vai dar, não, irmão, mas a Bíblia fala que você tem que dar 10%, não. Paulo escrevendo sobre as ofertas e os dízimos, ele vai falar, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aos que dá com alegria. Mas justamente o povo, as pessoas, a liderança, elas querem colocar ali como se se você não dá os 10%, você está roubando a Deus. Mas se você dá mais de 10%, você é um fiel, você está dando mais. Gente, vamos ser coerentes nas nossas colocações e vamos ser bíblicos na nossa vida aqui. Então, no Novo Testamento, né, Mateus 23, que eu já disse, 2 Coríntios 8, verso 8, 15, e ao longo da história da igreja, não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Eu acredito que sim, quando nós, que nem eu já disse, né, colocamos uma instituição, logicamente que a instituição ela precisa ser mantida, mas voluntariamente, por obra social, pelo trabalho voluntário das pessoas que fazem parte delas, não por uma imposição, porque você está tratando com pessoas voluntárias, não com pessoas que são obrigadas a fazer aquilo. Quando você trata as pessoas ali com amor, com carinho, e ensina elas a respeito dessa obra tão maravilhosa que é o ganhar almas para o reino de Deus, as pessoas elas se sentem mais à vontade em ajudar a obra de Deus. Agora, quando você coloca como uma imposição, aí você vê que as pessoas já não contribuem mais por amor e nem por voluntariedade. As pessoas vão contribuir já por necessidade, por medo, por interesse. Então nós temos que ter cuidado nisso daí. Mas vamos lá, vamos colocar aqui, cuidado com os recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governo ou de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Sim, claro, isso eu sou a favor, né? Você ter o cuidado de não misturar a obra de Deus, né? A obra de Deus com falcatruas, com enganações, com mentiras, com tantas coisas aí que tem hoje entrado, muitas pessoas que hoje fazem parte dessas instituições têm a sua vida ilícita, têm os seus ganhos ilícitos e mesmo assim aceito os seus dízimos, as suas ofertas, muitos até políticos que fazem parte fazem parte da igreja hoje, acabam dando os seus valores e acabam sendo aceitos. Por quê? Porque são valores exorbitantes, mas são valores que são desviados do povo. Então nós temos que ter cuidado com isso. Gente, nós temos que ter cuidado com isso, mas infelizmente só se colocam na teoria, mas quando se entra
pelo lado da prática, nós vemos que foge aí da prática do evangelho verdadeiro. Nós não devemos envolver igreja com política, igreja com maçonaria, igreja com Estado, não. A igreja, ela é uma instituição que ela veio com uma missão, ganhar almas para o reino de Deus e mais nada. A missão da igreja é isso, é ganhar almas para o reino de Deus, é fazer a obra de Deus e mais nada. Amém? Vamos lá. Entrando aqui para outras fontes e recursos, né, que nós não vamos comentar, porque eu acredito que hoje nós vemos que se faz tudo para arrecadação, hoje se faz de todas as formas. Nós não somos meninos de não falar, de não tratar a respeito disso. Hoje se faz bingo, hoje se faz jogos, hoje se faz vendas, hoje se faz um monte de coisa dentro das instituições. Por quê? Para arrecadar alguma coisa, porque quando se trata de voluntariedade, as pessoas elas acabam esquecendo de ajudar no sentido, mas quando se trata de fazer alguma coisa no sentido de festas, de diversões, as pessoas elas querem arrecadar, aí elas acabam fazendo qualquer coisa para que isso venha a ser parte aí, né, da igreja. Mas vamos lá. A mordomia, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Vamos lá, vamos entrar aqui na base bíblica agora. Primeiro, os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e que o que legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Primeiro, tudo bem, né? Nós vemos aí a colocação de que o dízimo ele faz parte, ele é antes da lei, né? Ele está lá caracterizado quando Abraão, quando Abraão pagou o dízimo ali de tudo que ele conquistou a Melquisedeque, naquela passagem, né? Quando Abraão ele tirou ali os dízimos daquilo que ele conquistou, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Só que uma questão é certa ali. Nós não vemos Abraão ficar com nada daqueles valores, porque Abraão ele não quis ficar com nada do que ele conseguiu ali tirar, né, ou trazer novamente, porque até então os 5 contra 4 reis ali eles tinham lutado e os 4 reis tinham vencido e os reis de Sodoma eles tinham se tornado escravos daqueles outros reis. Mas o que aconteceu? Abraão foi lá com seus confederados e venceu a batalha contra aqueles 4 reis. E quando ele venceu aquela batalha, ele retoma todas os bens que eram dos reis de Sodoma e daqueles outros reis que faziam parte ali daquela confederação. Mas o que aconteceu? Ele voltando ali daquela batalha, ele chega num lugar, Melquisedeque, que era um rei ali de Salém, ele vem de encontro a Abraão e ele oferece ali alimento para ele ali. Oferece alimento para Abraão e os seus homens. Aí Abraão pega e tira uma parte daquele despojo de guerra, que nada mais era do que era despojo de guerra, e ele pega e, como, vamos dizer assim, um ato voluntário ou um ato de agradecimento pelaquilo que Melquisedeque tinha feito, ele paga, ele dá aquele valor como símbolo de uma aliança entre Melquisedeque e Abraão. Ele dá aquela parte, né, aquela porcentagem daquele despojo a Melquisedeque, e depois ele pega também daquela parte e ele dá também para os seus confederados ali. Só que Abraão ele não fica com nada. Abraão ele não fica com nada. Então a característica daqueles bens ou daquele dízimo que aparece ali, na verdade era um ato ali de um costume de guerra, aonde se dava
aonde se dava ali aqueles despojos, né? Tirava-se aquele despojo e dava como um símbolo de aliança para um outro rei que se respeitava ali. Então, a característica do dízimo está ali, e muitos colocam aquela parte como que se aquela parte começasse ou aquela parte fosse o princípio do dízimo, porque o dízimo não começa na lei, ela começa antes da lei. Só que outro detalhe importante se prega tanto que o dízimo ele está antes da lei, está na lei, está na aliança do Novo Testamento. Só que também se foge do princípio de que também são duas coisas ali que se praticavam no Antigo Testamento antes mesmo da lei. Só que hoje você coloca como princípio o dízimo, mas discrimina essas outras duas partes, que primeiro, a circuncisão, que também ela se dá antes da lei, porque o primeiro a fazer a circuncisão foi Abraão. Abraão foi o primeiro a fazer a circuncisão, lógico que já existia, as outras nações já praticavam isso, mas Abraão ele faz a sua circuncisão como símbolo de uma aliança. Deus fazendo uma aliança com Abraão, ele pede que os filhos de Abraão, a sua descendência fosse circuncidada, tanto que passa de Abraão, Isaac e Jacó, os seus 12 ali, né? Eles praticam essa circuncisão, e só que se falam que a circuncisão ela não tem valor, ela não é para nós, é para os judeus. Peraí, mas ela foi antes da lei, ela foi durante a lei, ela seguiu, Jesus se circuncidou também. Então, peraí, então a circuncisão ela não tem valor, ela foi abolida. Outra coisa importante, o dízimo, a circuncisão e a guarda do sábado. A guarda do sábado ela se dá lá no Gênesis do capítulo 2. Deus, ao 7º dia, depois de ter criado todas as coisas, Deus agora descansa, e Deus coloca aquele dia como um dia santo. E na lei, né, Deus coloca agora como mandamento, como um dos primeiros mandamentos ali, né? Acho que é os quartos, se não me falha a memória, é o 4º mandamento, guardar o sábado. Guardar o sábado está antes da lei, e está na lei, e está também no Novo Testamento. Por quê? Porque alguns dos discípulos, alguns dos sacerdotes, os próprios fariseus, escribas, né, os essênios, muitas pessoas dos judeus ali que faziam parte ali dos judeus, eles guardavam o sábado, mas o sábado foi abolido. Então se coloca-se como o sábado foi abolido, né? Foi abolido porque Jesus ele veio para abolir a lei, ele veio para cumprir, mas ele não deixou ali o sábado como um dogma ou uma doutrina para a igreja, porque Jesus falou assim, olha, o sábado não foi feito para o homem, mas o homem para o sábado. Só que a circuncisão é a mesma coisa. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que o que vale não é a circuncisão de fora, mas a circuncisão do coração. Então, e se prega sobre isso, que a circuncisão ela não tem valor para nós, porque Paulo escreveu sobre isso, que a circuncisão que vale é a circuncisão do coração. Mas se prega que o dízimo continua valendo, porque não se vê falar de dízimo, Jesus pregando sobre o dízimo, Jesus falando que a igreja tem que dizimar, e você não vê muitos dos discípulos ali, o próprio apóstolo Paulo falando sobre ofertas, mas não falando sobre dízimo. Paulo incentiva os irmãos da Galácia, os irmãos de Tessalônica, os irmãos de Filipo, os irmãos ali que contribuíssem, que tirassem ofertas para ajudar os irmãos judeus, mas você não vê Paulo falando sobre tirar os dízimos para ajudar os irmãos ali de Jerusalém e os ajudar a obra de Deus. Você não vê Paulo falando. Agora, se prega-se que todos esses princípios, né, esses dois princípios aqui da circuncisão e do sábado, eles não estão na lei, eles foram abolidos, mas o dízimo continua. Então há uma discrepância nesse sentido. Ou nós aceitamos esses três,
ou nós abolimos os 3. Então, fica aí uma dica para nós, né? Ou nós aceitamos os 3, ou nós abolimos os 3, porque ou aceita-se porque está na lei, ou não aceita porque foram abolidas por Cristo. Mas nós sabemos que verdadeiramente se faz aquilo, se coloca aquilo quando se há um interesse por trás daquilo. Não que seria errado, não que é errado você trazer uma oferta voluntária ou até mesmo uma parte do seu salário para a igreja, mas nós sabemos que quando se trata de uma obrigatoriedade, acabou a beleza, acabou o evangelho, porque o evangelho não se trata de obrigatoriedade.